Ótimo, então. Pode ficar. Boa tarde, pessoal. Nós vamos conversar bem rapidinho sobre o sarampo. É um assunto extenso, mas a gente vai tentar ser objetivo para a gente realmente tirar daqui uma ideia mais próxima da situação. O sarampo, como todos vocês já sabem, é uma doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível e extremamente contagiosa, causada por um vírus do gênero RNA vírus, morbilivírus. Quem é suscetível ao sarampo? Todas as pessoas em qualquer idade. As crianças, de maneira particular, têm anticorpos até 1 ano, desde que a mãe foi vacinada ou teve a doença, que é mais rara, né? Aí a mãe vai transmitir para a criança esses anticorpos, que vai durar até mais ou menos 1 ano. Sendo que até 9 meses é uma articulação boa, de 9 meses em diante, começa a cair vertiginosamente. Por isso que a vacina não é dada antes dessas crianças. Como que a gente pode considerar um caso suspeito? Qualquer indivíduo que apresente febre, exantema, acompanhadas de um ou de mais dos seguintes sinais. Chamando a atenção que a febre é uma febre alta, 38,5, 39 em diante. E chamando a atenção que esse exantema, ele é céfalo-caudal. Começa geralmente no rosto e atrás das orelhas. E depois vai evoluindo em direção ao tronco e membros superiores e inferiores. Quando o exantema aparece, normalmente a febre cede. Se essa febre persistir depois do aparecimento do exantema, é um sinal de alerta para gravidades, principalmente em crianças menores de 5 anos. Principalmente depois do 3º dia de persistência dessa febre, após o início do exantema. Complicações mais comuns. Pneumonia. Para cada 20 casos de sarampo, 1 complica com pneumonia. Otite média aguda. Para cada 10 casos de sarampo, 1 complica com otite média aguda. E encefalite, graças a Deus, é 1 caso para cada 1000. Morte, 1 a 3 casos de óbitos para cada 1000 também. E as mortes acontecem principalmente por causa da pneumonia. Bom, caso suspeito, febre, exantema, acompanhado de 1 ou dos mais sintomas, seguintes sinais e sintomas. Tosse, coriza, conjuntivite, que não é purulenta, artralgia e gânglios retroauriculares, occipitais e também dor ocular. Então, gente, é um quadro bem extenso, vamos dizer assim, de sinais e sintomas, e muito parecidos com outras doenças. A gente tem que pegar nos detalhes. E é isso que eu quero falar um pouquinho mais na frente. Mas vamos continuar. Modo de transmissão. A transmissão ocorre diretamente, de pessoa a pessoa. O reservatório do vírus é o homem. Então, de pessoa em pessoa que a doença vai se transmitindo e persistindo, né? Geralmente através de tosse, espirros, da própria fala, né? Através dos perdigotos, da respiração. Por isso, o contágio da doença é muito fácil. As secreções da boca, as secreções respiratórias, pode contaminar o ambiente, objetos, e mesmo e ser transmitido, né, através de objetos, e mesmo as gotículas com partículas virais ficam muito tempo no ar, no ambiente, né? Principalmente em locais fechados, como escolas e clínicas. Prevenção. Só existe como prevenção a vacina. Tá? Quais são as vacinas que tem? Dupla viral, tríplice viral e tetraviral. Qual a vacina vai ser feita? Depende da idade e da situação epidemiológica do município. Tá? Por exemplo, uma dupla viral, que é o sarampo e a rubéola,
a gente vai fazer em caso de bloqueio em situação de surto, né? Tem a tríplice viral, que é sarampo, rubéola e cachumba, e a tetra viral, que é sarampo, rubéola, cachumba e varicela. Então, cada uma vai depender da idade do paciente, se é criança ou adulto, ou se estamos ou não diante de um surto. Ok? Período de incubação. O período de incubação pode variar de 7 a 21 dias. E a transmissão inicia 6 dias antes do aparecimento do exantema e dura até 4 dias após o seu aparecimento. Então, a gente tem um período bem grande, tanto para transmitir quanto para ficar incubado. Bom, o que eu quero dizer para vocês nessa parte aqui é o seguinte. As características epidemiológicas. A incidência é maior no inverno e no início da primavera. É uma doença sazonal. É sempre bom, nesse período do ano, a gente saber quais são os vírus circulantes na área, nossa comunidade, nossa área epidemiológica. Como que está a população vacinada? Por quê? Por exemplo, se a população for menos de 95% vacinada, a doença vai ser endêmica. E pode acontecer a epidemia a cada 2, 3 anos. Se a população for maior do que 95% de cobertura vacinal, essa epidemia pode acontecer a cada 5, 7 anos. Então, é uma diferença bem significativa. É uma doença de notificação compulsória. Essa notificação a gente vai falar um pouquinho depois. Até 1991, nós tivemos 9 grandes epidemias no Brasil, que acometeu de maneira mais grave a população abaixo de 15 anos. E o óbito aconteceu principalmente por causa de pneumonia, não de encefalite, como a gente às vezes pensa, né? Na década de 80, aconteceu a vacina, e essa ampla cobertura vacinal diminuiu muito os óbitos. E na década de 90, com uma maior cobertura vacinal ainda, esses óbitos diminuíram em 20 vezes. Está aí a eficácia, né, e o sucesso da vacina. Houve um pacto de 1992 até 2000 para eliminar completamente o vírus das Américas. Mas aí começou a intensificar o programa de vacinação. Mas em 1997, a gente teve em São Paulo, que depois espalhou para os outros municípios, um recrudescimento. Mas foi não tanto impactante como antes, quando não tinha vacina. Bom, os últimos casos locais, a gente fala casos importados e casos locais. Os últimos casos locais, local que eu falo Brasil, aconteceu no ano de 2000 no Mato Grosso do Sul. Vamos ver, então, a partir de então, como é que ficou o sarampo no Brasil. Para a gente ver até como que a gente tem que pensar no sarampo, vamos dizer assim. Entre 2001 e 2005, nós tivemos 10 casos no Brasil. 4 foram importados de outros países. Em 2006, nós tivemos 57 casos, bem menos, em 2 surtos isolados que aconteceu na Bahia, que não teve a fonte primária definida, mas foram bloqueados na Bahia e não espalhou, vamos dizer, né, pelo Brasil. De 2007 a 2009, nós não tivemos nenhum caso com 4.517 notificações de suspeitos. 2010 a 2012, 4.380 notificações de suspeitos, com apenas 2,6% confirmados, e todos eles foram importados ou secundários a casos importados. De 2013 a 2015, nós tivemos 9.523 notificados suspeitos, apenas 1.310 confirmados, que foi um surto em Pernambuco e no Ceará, que também foi bloqueado localmente, não espalhou pelo Brasil.
Em 2016, nós tivemos 664 notificações, com nenhum caso confirmado. Isso Brasil, viu, gente? Em 2016, o Comitê Internacional de Especialistas das Américas declarou a eliminação do vírus nas Américas. O vírus local. Em outros países ainda existia o vírus circulante, tá? Então, a gente não está livre de ter o sarampo com vírus importado. Aí, em 2017, houve 541 suspeitos, nenhum foi confirmado, né? Quer dizer, o vírus está realmente eliminado do país. Em 2018, aí aconteceu um surto de sarampo em 9 estados, mas não entrou Minas Gerais nesses 9 estados, tá? Com 1.742 casos confirmados. E a gente perde C. E aí a gente perde o C, né? Porque foi só em 2016 e 2017. Bom, mais tarde a Aline vai falar a situação local de Montes Claros para vocês, ok? Isso é uma ideia do país. Bom, gente, manifestações clínicas. Como eu disse, febre alta, exantema macropapular. Esse exantema evolui na direção céfalo-caudal. Ele aparece entre o segundo e o terceiro dia de febre, segundo até o quarto dia de febre. Quando ele aparece, que normalmente é nesse quarto e terceiro dia, é a fase pior do sarampo. A criança fica bem prostrada, toxemiada. É um período crítico, é um período em que pode acontecer, começar a acontecer as complicações. E está associado esse exantema e essa febre com tosse, ou coriza, ou conjuntivite, ou as famosas manchas de Koepling, que são pequenos pontos brancos na mucosa bucal, na altura do terceiro molar, principalmente, mas pode ocasionalmente acontecer no palato mole, na conjuntiva e na mucosa vaginal. Tá? Essas manchas de Koepling geralmente antecedem o exantema. Tá? O exantema, vocês vão ver nas fotos, ele começa bem vermelho, depois ele escurece, existe uma vasculite, vocês podem ver que nas fotos tem esse neném, já tem pontos mais sugestivos de vasculite do que do exantema mesmo. Essa vasculite é causada pela viremia. E depois de uns dias, esse exantema que está mais escuro evolui para uma descamação fina e a pele vai soltando como se fosse grumos de farinha. Tá? Bom, então nesses 7 dias, gente, que a doença acontece de forma mais aguda, nós temos o período da infecção, da toxemia e da remissão. Geralmente é 7 dias. Pode durar mais. E atenção para a complicação de encefalite, que pode acontecer até no 21º dia, depois do início da doença. Tá? É uma complicação mais tarde. A gente tem que pensar naquela criança que melhorou, que já foi liberada do posto médico, e aparece depois no hospital com convulsão, com febre, e quando você vai colher a história, uma anamnese perfeitinha, que geralmente o pediatra sempre faz, nós pediatras somos bem criteriosos e detalhistas, é pura verdade, viu, gente? Você vai ver que ele teve um passado, uma história entre 3 semanas, com lixa, febre e tal. Ok. Manifestações clínicas. E agora a gente pode falar um pouquinho do diagnóstico laboratorial. O diagnóstico laboratorial é feito através da sorologia para a detecção de anticorpos IgM e IgG. O IgM é na fase aguda da doença, pode se mostrar positivo até depois de 30 dias do aparecimento do exantema.
Tá? E o IgG pode acontecer de aparecer a soroconversão na fase aguda e esse IgG durar até muitos anos depois. Ok? Podemos recorrer também à detecção viral através do PCR, nas secreções nasofaríngea, orofaríngea, na urina, líquor, sangue e outras secreções, quando é o caso de óbito. Essa detecção viral, ela é ideal de ser feita até o 7º dia após o aparecimento do exantema, mas principalmente no 3º dia de exantema. Ela é importante para a gente saber o genótipo do vírus, se o caso, e de acordo com esse genótipo, a gente vai saber se é um vírus local ou se é um vírus importado, se é um vírus selvagem ou se é um vírus vacinal. Então, isso aí a Aline vai falar depois, a gente só vai partir para o PCR depois das pesquisas confirmadas com sorologia, né, Aline? A gente coleta o PCR em pouquíssimas pessoas, né? Fazem um tempo de coleta para análise de qual vírus circulante biogenético. Então, quando está até o 5º dia de sintoma, a gente coleta o PCR. Mas como ele só dura 24 horas aqui em Montes Claros, que a gente mandava para o Horizonte, então tem que coincidir com o dia que o carro do estado vai. Por isso que ele é pouco coletado. Bom, mas a gente só com IgG e IgM a gente fecha o diagnóstico do quadro clínico, tá? Tem umas coisas que eu anotei aqui que eu acho importante. Uma atenção especial para os casos suspeitos que estejam temporalmente associados à vacinação. Esses casos suspeitos associados à vacina, eles aparecem do 5º até o 14º dia pós-vacina, a grande maioria, mas pode acontecer até o 21º dia após a vacina. Tá? O diagnóstico, gente, ainda falando de diagnóstico, na nossa comunidade, a gente tem que levar em consideração o critério epidemiológico e o critério clínico. Tá? O critério epidemiológico tem sarampo hoje na nossa comunidade? E esse caso que eu estou atendendo, teve algum contato com um caso de sarampo? Entendeu? Então, não basta ter só o quadro clínico. O quadro clínico, ele não é recomendado de rotina para ser suspeito se a gente não tem um critério epidemiológico. Não sei se eu fui clara. Então, numa comunidade como a nossa, que a gente não tem sarampo, até então, graças a Deus, não basta ser o quadro clínico para a gente considerar como suspeito. Tem que ser um quadro clínico com critério epidemiológico. Ou seja, teve algum contato com o caso confirmado? Fez alguma viagem nos últimos 30 dias? Para onde? Porque às vezes foi para uma região que a gente sabe que é endêmica, que está tendo surto, como há poucos anos atrás, na Bahia, né, próximo de nós, e tudo mais. Tá? Então, vamos sempre lembrar de associar o critério clínico com o epidemiológico. Eu estou falando, repetindo, porque isso é muito importante. Como eu disse, os casos importados são aquelas infecções que ocorrem fora do país, né, e que geralmente apresenta-se 7 a 21 dias antes do exantema. Tá? Caso desconhecido é quando a gente não consegue a origem da fonte de infecção. O caso índice é o primeiro caso de infecção no território nacional. Caso primário é aquele caso que introduz o surto no grupo, mas não é necessariamente o primeiro diagnosticado. Como assim? Eu posso fazer um diagnóstico hoje, que é o primeiro no país, aqui, tomara que não, mas quando eu vou buscar a história desse paciente, eu vejo que um irmãozinho, que um primo, um vizinho, também teve sarampo e transmitiu. Então, esse caso que eu estou fazendo, o diagnóstico é primário, mas o caso índice vai ser lá atrás que eu vou buscar e confirmar. Caso secundário é um caso novo a partir do contato com o caso índice, e o caso autóctone
É o vírus, é um vírus local que esteja circulando no país por mais de 12 meses em uma mesma cadeia de transmissão. Tá? Só para a gente saber melhor. Então, tratamento. Não existe tratamento específico para infecção por sarampo. O antibiótico é contraindicado, exceto, claro, se você tiver diante de complicações, como otite, pneumonia, né, etc. Tá? Mas eles são, que você está tratando não é o sarampo, é a infecção secundária. Para os casos sem complicações, é o tratamento que qualquer virose demanda. Hidratação, suporte nutricional e antitérmicos para diminuir a epidemia. Muitas crianças necessitam de 4 a 8 semanas para recuperar o estado nutricional. Lembrando que, em alguns casos, a vitamina A, a administração de vitamina A, mediante avaliação de um profissional de saúde, vai estar indicado para crianças com suspeita de sarampo, porque a gente sabe que reduz a mortalidade e previne as complicações. Tá? As doses estão aí no slide, depois a link vai deixar disponível para todo mundo. Condução do caso suspeito. Você quer assumir agora? Gente, primeiro eu vou falar um pouquinho como está a situação epidemiológica de Montes Claros, né? No momento, nós temos, hoje de manhã eram 7 casos suspeitos, e no momento nós temos 9 casos suspeitos para sarampo. Nenhum confirmado, né? Todos coletados exame, estão em análise pela FUNED lá em Belo Horizonte, tá? O ano passado Nós não tivemos nenhum caso suspeito. Eu vou passar para a Larissa, que ela vai apresentar o fluxograma para vocês, e depois eu retorno para a Aline, fala aí para nós a idade desses pacientes suspeitos, fazendo favor. São 2 adultos e o restante são crianças de 0 a 11 anos. E os adultos, um tem 31 anos e o outro 33 anos. Os adultos têm algum vínculo epidemiológico com essas crianças? Não. Não? Não. Ok. Eu vou passar para a Lara, ela vai falar um pouquinho sobre o fluxo. Na hora que entrar no parte de bloqueio, eu retorno para falar com vocês, tá? Gente, boa tarde. A parte do fluxograma, esse primeiro slide é para o pessoal da atenção primária, mas isso vale para todo profissional de saúde, tá? Assim que o paciente entra na unidade de vocês e que o médico ou o enfermeiro coloque esse caso como um caso suspeito, o primeiro momento é fazer o isolamento desse paciente dentro do consultório, né, para ele não ter mais contato com o restante dos outros pacientes, verificar o cartão de vacinação de todo mundo que está na unidade, aí vocês vão fechar a unidade, né, ninguém entra, ninguém sai, verificar o cartão de vacinação de todo mundo da unidade. Quem não tem o cartão de vacinação ou não tem como comprovar que teve a vacinação, se você é um SF que tem sala de vacina, vocês já podem fazer o bloqueio vacinal desse indivíduo, né? Desses indivíduos que estão dentro da unidade. Se não, vocês vão pegar o nome completo, o endereço e tá mandando isso para a gente estar... Deixa eu falar, então, já que ela começou pelo bloqueio, nós montamos uma equipe aqui na Secretaria de Saúde e essa equipe está pronta durante a semana e final de semana para realizar esse bloqueio. Então, chegou no lugar de atendimento, seja ele no UPA, no hospital, identificou que é suspeita de sarampo, vocês vão realizar a notificação, isolar todo o setor, inclusive, né, o paciente que está com suspeita, vocês vão isolar ele no consultório. Os demais pacientes, vocês vão fechar ali a porta de entrada, manter todo mundo na unidade e vai ligar para a vigilância. A gente desloca uma equipe de imunização que vai avaliar o estado vacinal desses pacientes. Quem não tiver cartão de vacina, a gente avalia via sistema mesmo. Todo mundo que não tiver registro vacinal já vai receber a vacina ali no bloqueio. Enquanto isso, a unidade está sendo desinfectada para voltar ao funcionamento. Então, nas unidades que a gente precisou de fazer o bloqueio, nós fizemos tudo, bloqueio e desinfecção, em 2 horas.
Então, a unidade ela não está ficando mais que 2 horas fechada. A gente está conseguindo atender e fazer esse bloqueio em 2 horas. Então, por isso que a gente pede vocês para entrarem em contato com a gente o mais rápido possível. Porque o quanto antes a gente chegar na unidade de vocês, mais rápido vocês voltam a atender, tá? Não libera os pacientes, porque é muito difícil a gente convencer eles a depois procurarem uma sala de vacina para poder vacinar. Por isso que a gente montou essa estratégia de ir já fazer o bloqueio no momento da suspeita que vocês elevem aí na unidade de vocês, tá? Gente, mesmo sendo final de semana, mesmo sendo feriado, vocês podem entrar em contato com a gente ou no telefone de Larissa, que é a referência do Agravo, ou no meu, a gente vai colocar aí no chat o telefone, vocês podem entrar em contato que a gente desloca a equipe para aí, tá bom? Pessoal, Aline, eu queria só reforçar uma questão em relação a essa desinfecção, que a gente chama de desinfecção terminal, de alto nível, no ambiente onde teve um paciente com suspeita de sarampo. A gente tem que lembrar, como o Cláudia falou, a transmissão do sarampo, apesar de ser uma transmissão muito importante, extremamente contagiosa, ela é realizada através de gotícula. Né? A gente tem uma diferença importante entre transmissão por gotícula e transmissão por aerosol. Por exemplo, a tuberculose é por aerosol, o sarampo é por gotícula. A gotícula é mais pesada que o aerosol. Então, ele tem realmente essa capacidade de ficar suspenso no ar por um tempo mais prolongado, mas a gotícula, né, é uma estrutura menos móvel do que o aerosol. O aerosol, por ser mais leve, ele tem uma mobilidade maior. Então, ele pode sair por todo, passar pela porta, pela janela e entrar ali em todo aquele ambiente hospitalar, de PSF ou de consultório médico. Já a gotícula, que é uma estrutura maior e mais pesada, ela só flutua ali naquele ambiente onde a pessoa está. Então, é importante a gente fazer a desinfecção de alto nível ou terminal em todos os ambientes onde essa pessoa entrou, esteve presente. Né? Não é importante fazer na estrutura inteira do hospital, a estrutura inteira do PSF, apenas naquele local onde a pessoa circulou, esteve sentada esperando ali no pronto atendimento e também na sala onde já foi atendido e foi feito o exame. Ok? Ou seja, o vírus não sai voando, não, né, Cláudia? Não. O bacilo da tuberculose, sim, esse tem até asa, mas o do sarampo, não. Tá. Então, após realizar a consulta e deparar com esse paciente com suspeita de sarampo, a atenção primária vai encaminhar a notificação para a gente o mais rápido possível, pelo meio mais rápido, seja por e-mail ou pelo WhatsApp, né, que muitos de vocês já têm meu WhatsApp, tem o e-mail da Vigilância Epidemiológica. A gente vai agendar com o SAI o dia e o horário mais adequado para fazer essa coleta laboratorial desse paciente. Então, o paciente deverá estar munido de uma via da notificação preenchido e um pedido médico. Ele tem que estar com os dois. Então, assim, para estar com a suspeita, ele tem que ter passado pelo médico. Então, se o médico suspeitou, faz a notificação e já faz o pedido da sorologia, né? E essa sorologia, o ideal dela é até o 4º dia do aparecimento do exantema, podendo ser coletada até o 30º dia. As amostras coletadas após o 30º dia são consideradas amostras tardias, mas mesmo assim elas devem ser feitas e agendadas pelo SAI. Né? A segunda coleta ela é agendada também pelo SAI por 15 dias, de 15 a 25 dias após a primeira coleta. Então, a gente tem que estar caminhando todo mundo muito junto, conversando sempre a mesma fala, para todo mundo estar sabendo qual foi o dia da primeira coleta. Então, daqui 15 dias tem a segunda coleta, né? Para a gente estar verificando, para a gente não perder esses prazos, né? Esses prazos são muito importantes para a gente. Uma coisa, gente, que a gente pede bastante atenção.
suspeitou de um caso de sarampo, por favor, não peçam, quem atender no hospital, né, não peça o paciente para procurar atenção primária, para agendar exame. E quem é da atenção primária, se o paciente não estiver grave, não encaminhe para o hospital, né? Porque senão a gente vai ter que fazer bloqueio tanto onde ele foi atendido e depois onde ele está procurando. Nem hospital, nem UPA, né? Ah, não, mas é só na UPA. Não, mesmo na UPA. Toda vez que a É gente isolamento. recebe, o mais importante é vocês enviarem a notificação aqui para a gente, porque no momento que a gente recebe a notificação, a gente já aciona os meninos do SAI para coleta, a gente já aciona a imunização para fazer o bloqueio, então o paciente ele tem que ficar quietinho em casa. A gente faz a coleta em casa justamente para que não haja circulação desse paciente, tá? Então, não precisam de procurar atenção primária se ele tivesse sido atendido no hospital e não precisa de procurar o UPA-UFEB hospital se ele tivesse sido atendido na atenção primária, tá? Ou seja, o isolamento é tanto da criança, a gente recomenda também desses contactantes mais próximos, tipo pai e mãe, né? Porque geralmente é uma criança pequena, né? Então, os contatos são aqueles contatos que realmente pega a criança no colo, que beija, que tem um contato muito próximo. Então, geralmente é o pai, a mãe, ou então uma avó que se cuida desse neto, né? A gente pede para esses contactantes também fazer o isolamento. Lembrando que o diagnóstico a gente tem que levar em consideração o diagnóstico diferencial, né? Ou seja, lembrar que o sarampo está dentro do grupo das doenças exantemáticas. Nós temos rubéola, exantema súbito, dengue, eritema infeccioso, chikungunya, zika vírus, enteroviroses, rickettsiosis. Então, para a gente raciocinar em cima do sarampo, a gente vai considerar a situação epidemiológica local, que é uma situação bem dinâmica. Hoje é uma, semana que vem é outra. E essa situação epidemiológica local depende do número de casos suspeitos e ou confirmados, além da cobertura vacinal. Passaporte. Esse é um fluxo de atendimento que o Estado nos manda, né? Então, paciente com febre e exantema, com um ou mais dos seguintes sintomas. Então, assim, são 3 pilares. A febre e o exantema são os 2 primeiros, mais um terceiro ou mais sintomas, né? Então, nunca só o exantema, como a febre, vai ser um caso suspeito de sarampo, ou só tosse, coriza e conjuntivite vai ser um caso suspeito de sarampo. Para ser considerado um caso suspeito de sarampo, a gente está batendo bem na tecla, porque a gente recebe notificação por caso suspeito de sarampo, só com febre e exantema e não tem tosse, coriza, conjuntivite ou nenhuma das outras opções, manifestações clínicas. Então, assim, a partir do momento que vocês emitem uma notificação para a gente tem que fazer uma investigação. Então, se dentro da notificação não tem essas características preenchidas, como é que a gente vai levar em consideração essa notificação? Se a gente tem que fazer a investigação, mas a investigação não está batendo com o que são os preceitos que tem para a gente estar investigando. Então, assim, até na hora da gente preencher a notificação, a gente pede o critério para preencher todos os campos, não deixe nada vazio, porque nós não estamos com o paciente na nossa frente. Então, a gente não pode ficar adivinhando o que o paciente possa ter, né? Então, isso para a gente conseguir concluir essa notificação, a gente levar essa notificação para o Estado, porque todas as vezes que a gente recebe a notificação, a gente sobe ela para o Estado. O Estado vai cobrar, tá, mas e aí, vocês estão com a notificação, vocês estão me enviando a notificação, mas essa notificação não tem tosse, nem coriza, nem conjuntivite, como é que estão chamando de um caso suspeito? Né? Então, isso a gente pede encarecidamente para todas as pessoas que forem preencher as notificações, preencher todos os campos, colocarem todas tem um campo de trás de observação, conta para a gente a história daquele paciente, o que aconteceu com aquele paciente, né, para a gente poder dar prosseguimento nessa investigação.
Larissa, eu acho muito importante isso, e eu acho importante também, Cláudia, reforçar isso para nós. Eu não sou pediatra, e a gente tem, tanto eu quanto ela também, pouca experiência, vivência de ver paciente com sarampo, porque há muito tempo que a gente não tem caso confirmado. Mas, pela literatura, a tosse, a coriza, a conjuntivite, os sintomas respiratórios, a toxemia da criança, isso é obrigatório, né? Janer entrou na reunião aí também, pode reforçar isso para a gente. Uma criança só com febre e exantema, eu acho que não tem como a gente suspeitar de sarampo. Eu queria ouvir aí Cláudia e Janer nesse comentário para a gente não ficar suspeitando demais e alardear os serviços, e alardear Porque mobiliza muito. A mobilização, quando a gente recebe um caso suspeito de sarampo, é muito grande. São muitos profissionais. Para a gente fazer a investigação, é muito grande isso para a gente ter. Igual a Aline falou, hoje já somos 9 casos em investigação. Em alguns meses. Eu gostaria de ouvir as pediatras aí. Isso que eu falei. Cláudia, só agora, 9 casos só agora. A gente não está contando os casos que eu já encerrei, né, desse ano. 9 casos que estão em aberto. Por isso que a gente tem que lembrar que é febre e exantema mais um sinal menor. Vamos dizer assim, tá? Só febre e exantema? Não. Só exantema com tosse e coriza? Não. Só febre com coriza, tosse, conjuntivite? Não. É febre e exantema mais tosse, coriza, conjuntivite. Tá? Então, vamos dizer assim, que é igual a Lara falou, é 3 pilares. 2 é febre e exantema. Isso aí é imutável. O terceiro é um desses outros sinais menores. É isso. Mais uma situação epidemiológica local, né? Tem lugares onde teve surto que existe relato que não precisava nem de fazer IgG e IgM. O diagnóstico era clínico, mas em cima disso, febre, exantema, mais tosse, coriza ou conjuntivite. Aí, numa situação de surto, você para de fazer IgG e IgM, porque você já sabe que o vírus está aí, está circulando e o diagnóstico vai ser clínico. Mas para nós aqui, graças a Deus, não tem. Então, vamos prestar atenção nisso. 2 sinais importantes, indispensáveis. Febre alta e exantema. Ponto. Só os 2 maiores servem? Não. Tem que ter mais 1 ou 2 ou 3 menores. Não importa. Além do que, aquele exantema clássico do sarampo, né, Cláudia? Isso. Não é qualquer exantema. O sarampo, a gente é um exantema clássico. Ele é bem característico. Bem pronunciado. Ele é muito característico. Fina que costuma dar nas outras viroses. Ele é pronunciado, ele é forte, ele é intenso. E depois ele evolui para uma cor arroxeada. E evolui também para vasculite. Então, assim, é um exantema dos mais graves que tem, tanto na aparência quanto na evolução. E como ele começa a ser caudal, né? Às vezes, quando a mãe já chega, atrás do pescoço já está uma cor e o tronco. Exatamente, eu ia falar exatamente. Então, o que começa da cabeça, principalmente atrás da orelha e vai para o rosto, na hora que ele chegar na perna, já está diferente. O exantema do rosto vai estar de um jeito e da perna vai estar outro. Então, você vai ver a evolução todinha do exantema no corpo da criança. Ele não é de uma vez ele começa na cabeça, principalmente atrás da orelha, e vai para o rostinho, para depois começar a descer. Então, assim, você vê a evolução toda. A gente, graças a Deus, como a gente está falando, a gente não tem caso aqui em Montes Claros, a gente vai assim, sem caso, mas o que a gente vê na literatura é exatamente isso. Começa na cabeça, atrás da orelha, depois que vai descer, você vai ver a evolução toda dentro do corpo. Exatamente isso aí, eu vou reforçar, porque assim, sarampo, eu sou de uma época que a gente dava diagnóstico sarampo para clínico, né? Então, assim, convivi com sarampo. E sarampo é um quadro muito característico, ele é muito definido.
Então, é exatamente isso aí. O exantema, ele segue uma cronologia, ele é intenso. Quer dizer, claro, se for uma pele morena, a dificuldade para perceber vai ser maior. Tem algumas nuances de caso para caso, mas, assim, de uma maneira geral, é uma criança doente, né? Uma face sarampenta mesmo, né? Congesta, muitas vezes é exudativa de conjuntivite. Exato, né? E é um quadro bastante intenso. É um quadro viral que você acha que ele vai melhorar no 5º dia e ele piora. E aí vem todo aquele quadro, né? Complique é extremamente difícil de ser vista, não é coisa de figura de livro, igual a gente vê nos livros. Ela é bem difícil de ser vista, mas é uma coisa que é importante a gente sempre antenar para fazer esse exame, né? De observar a horoscopia lateral, sobre o 2º molar, sempre ficar atento com isso. Imagina uma cabeça de alfinete branquinha, é uma coisa pequena, isso é um pontilhado mesmo. Não é um exame, assim, não é tão simples para ser visto, mas quando você vê, é patognomônico, e é muito importante. E eu penso que a gente, graças a Deus, nós não temos sarampo ainda, né? Eu penso que não. E lembrar que a conjuntivite é uma conjuntivite não purulenta. Quando tem secreção purulenta, pensar mais em adenovírus. E a conjuntivite do sarampo, pelo menos inicialmente, ela não purulenta. Pode complicar depois? Pode. Sim, ela normalmente é mais o eritema, né? Mais o eritema. É mais a congestão. Isso. Aquela face congestionada. Congesta. Você falou bem, é uma criança prostrada, toxicada. Não é aquela criança de virose comum que passa febre, está brincando, está alimentando. A criança com sarampo, ela é uma criança prostrada. Então, vamos continuar, né? A gente realiza a identificação rápida, como a gente já informou para vocês, realiza o isolamento e a classificação de risco clínico. Vai colocar a máscara cirúrgica no paciente, no acompanhante, e orientar as etiquetas de tosse, que são as mesmas do Covid. A gente manter a sinalização de isolamento na sala, entrar em contato com a vigilância, para a gente já enviar a equipe de imunização e vocês realizarem a desinfecção. Lembrar de orientar sobre a importância do isolamento domiciliar até 4 dias após o desaparecimento do exantema, tá? Em caso de transferência, que foi o que a gente informou para vocês, né? Se o paciente estiver grávido e precisar de deslocamento, o paciente deve ser transportado em veículo com compartimento separado entre o motorista e o paciente. Manter máscara cirúrgica no paciente durante todo o transporte. E o profissional de saúde deve utilizar EPI recomendado, como se estivesse na unidade de saúde. Então, gente, caso precise de transferir esse paciente, né, por favor, não orientar a pegar um Uber, tá? E a gente fala um pouquinho sobre a desinfecção e limpeza na unidade, que a doutora Cláudia Biscotto já abrangeu aí para vocês. Essa questão de aguardar 2 horas após a liberação da sala, a gente vai fechar o consultório, esperar alguns minutos e já iniciar a desinfecção. No momento que a equipe de imunização está lá fora, realizando a buscativa dos não vacinados e já o bloqueio vacinal. Bom? Historicamente, a notificação compulsória ela é conhecida como a comunicação de determinada doença ou agravo à saúde feita à autoridade sanitária. É uma importante fonte de vigilância no processo de informação, decisão e ação. Então, o sarampo é uma doença de notificação compulsória imediata desde 1968 e deve ser comunicado dentro das primeiras 24 horas, a partir do atendimento ao paciente. Mas a gente pede para que você se comunique imediatamente para a gente estar realizando um bloqueio vacinal já no ato dessa suspeita de vocês, tá bom? Quem notifica? A ficha individual de notificação compulsória, que é padronizada pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância e Saúde, ela é pré-numerada e utilizada em todo o território nacional. Então, vocês mandam para a gente digita no SISAM com o número dessa notificação. Ela é preenchida por qualquer unidade ou estabelecimento de saúde. Os dados coletados na ficha são inseridos no cadastro individual de notificação do SINAM, como eu disse para vocês. Então, é muito importante vocês preencherem o máximo de campos possível, principalmente telefone de contato,
Porque como a coleta do exame ela é feita em domicílio, né? A gente precisa do telefone desse responsável pela criança ou desse paciente maior. Aqui está a ficha de notificação. Então, suspeitou do caso, vocês já vão notificar, lembrando que ela é a mesma ficha para rubéola. Então, não esqueçam de colocar aí, número 1 para sarampo e número 2 em caso de rubéola, tá? Alguns têm chegado para a gente sem essa numeração. Nesse quadrinho aí no campo 2. A parte investigativa. Ela é uma doença de alta infectividade e contagiosidade. Portanto, todo caso suspeito deve ser investigado pela equipe de vigilância municipal em até 48 horas a partir da notificação. A investigação adequada de um caso de sarampo é um dos pilares fundamentais para uma resposta rápida na interrupção da circulação do vírus. É um trabalho de campo realizado a partir dos casos notificados e tem como principal objetivo proceder à coleta oportuna dos dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais necessários para instituir as medidas de controle. Então, quando vocês enviam a ficha de notificação aqui, imediatamente começa esse processo. A gente entra em contato para saber se a pessoa teve contato com algum viajante, se a pessoa viajou, se a criança estava frequentando a escola. Se ela tiver, a gente visita essa escola, investiga o histórico vacinal dessas crianças, né, se ainda tiver em tempo hábil, e faz todo aquele bloqueio necessário. A investigação epidemiológica do caso complementa as informações da notificação quanto às fontes de infecção, mecanismo de transmissão, situação vacinal e entre outros. No momento da investigação, pode-se descobrir também novos casos ainda não notificados. Ao investigar um caso suspeito de sarampo, as equipes de vigilância epidemiológica do município deverão responder às demandas básicas da ANEM. Quem foi afetado, qual o tempo que ocorreu o caso e onde está localizado. A investigação de casos e epidemias constitui-se uma atividade obrigatória de todo o sistema local de vigilância epidemiológica. Então, as medidas de controle que já foram mencionadas, eu não vou repetir aqui, tá? Que é o bloqueio vacinal. E o mais importante, quando a gente tem realizado o bloqueio vacinal nas unidades, a gente tem vacinado mais profissionais de saúde do que pacientes não vacinados. Então, por favor, orientem toda a equipe de saúde em manter o cartão vacinal completo. Nós estamos em campanha de vacina contra o sarampo. Todo profissional de saúde, independente do cartão completo ou não, ele deve receber este ano a dose D do sarampo. Então, quem ainda não tomou a vacina viral, procura uma de nossas salas de vacina e não perca o cartão de vacina, tá, gente? Anda com o cartão na carteira, porque precisando de comprovar essa vacinação fica mais fácil, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. A gente vai abrir agora para as perguntas. Podem ficar à vontade para escrever ou para ligar o áudio, tá? O que não te desafia, não te transforma. Só ver se tem alguma pergunta. E depois a gente pode responder, né? O bloqueio vacinal dos contatos é independente do cartão de vacina? Não. Se for profissional de saúde este ano e não tiver tomado, ele vai receber a dose. Se for população geral e tiver com o esquema vacinal completo, ele não recebe a vacina, tá? Toda pessoa até 59 anos tem que ter pelo menos uma dose de triviral no cartão. E as crianças precisam ter, né, a dose dos 12 meses e a dose de reforço. Então, as crianças que chegam também com o cartão completo, a gente faz. Lembrando que durante a campanha esse ano, toda criança de 6 meses até menor de 5 anos está recebendo essa dose D. E o profissional de saúde, independente da idade, também está recebendo a dose deste ano. E mais aí? Podia falar do Nós divulgamos, né, o Padline para vocês nos grupos, então nele tem todos os cursos da vigilância epidemiológica, não só do sarampo, dos outros agravos também. Qualquer dúvida, vocês podem consultar. Lá tem a ficha de notificação para quem não tem ela disponível. Tem esses fluxos, tanto o que a gente já disponibilizou para vocês
da atenção primária, e tem também o do Estado, esse que a gente colocou no slide, tem dele lá também. Tem todas essas informações. Profissional de saúde com 63 anos, vacina, tá, gente? Profissional de saúde, qualquer idade, vacina. Não vi, não. A viragem da metodologia IgG aumenta de quantas vezes? Aí a frequência Depende do anterior. Se for negativo. Cláudia, desculpa, acho que vou falar melhor. Cláudio, tem uma pergunta sobre a testagem. A viragem, a soroconversão com IgM, com IgG, tem uma pergunta aqui, Cláudia, vê se você... Como é que é a pergunta, Cláudia? Peraí, nós vamos ler por si. A viragem da sorologia IgG é um aumento de quantas vezes? Maior do que 2? Eu penso que depende da anterior, né, Cláudia? Sim, depende da anterior e também depende do IgM, né? Se o IgM for positivo nessa primeira, com IgG negativo, e na próxima vier os 2 positivos, é um reforço disso aí, né? Agora, essa questão da titulação, eu queria até ouvir Janer também, porque, assim, a maioria desses exames que a gente tem de sorologia, eles são qualitativos, eles não são quantitativos, né? Então, eu queria, principalmente, ouvir de Janer em relação a essa questão do sarampo, a sorologia do sarampo, se a gente considera, por exemplo, um aumento da titulação de IgG e também de IgM, né? Se nesse caso a gente pode considerar ele como quantitativo e não qualitativo. Até porque a investigação do sistema público é em cima do qualitativo. Só positivo e negativo, né, Aline? Não faz quantitativo, não, gente, porque eu já dosei anticorpo de sarampo. Pois é, mas aí tem na produção do caso suspeito, tem se é IgG negativo, IgM positivo e tal. Quando que a gente descarta, quando que a gente considera? Quando você tem aumento, você dobra anticorpo de IgG na segunda, quando tem elevação, você considera que é doença. Você faz diagnóstico. Isso. Então, o IgG do sarampo, ele é quantitativo, é isso? Sim, quantitativo, sim. Você faz quanti. Tanto que você, pela titulação, você sabe se ele aumenta. O aumento dele é diagnóstico, assim, não é que é diagnóstico fechado, né? Mas reforça um diagnóstico clínico, por exemplo. Entendeu? A pergunta que teve aí foi de quantas vezes que tem que aumentar o IgG, o quê? 2 vezes ou mais do que isso já? Bom, na verdade, se tem no basal, a gente espera que pelo menos dobre. Mas isso não é uma regra. O que é importante é você ter ascensão de anticorpo. Às vezes vai até muito mais, entendeu? Mas, de regra geral, em geral, aumenta pelo menos 2 vezes. Mas isso não é uma regra. Cada pessoa responde de uma maneira diferente. Mas você tem um aumento. Eu queria ouvir de Janer também e de Cláudia aí a respeito da questão do vírus vacinal. A gente sabe que a vacina do sarampo é uma vacina de vírus vivo e a gente lê na literatura que o vírus vacinal não é transmissível, né? Então, a gente às vezes vê alguns casos, recentemente a gente teve até uma suspeita aí de vírus vacinal e tudo. Como que se porta esse vírus vacinal, assim, nessa criança, na evolução da criança, e também se a gente pode, confiar nessa informação que o vírus vacinal não é transmissível. Quer falar, Jane? Posso? Você quer falar? Não tem problema também, não. Na verdade, como é vírus vivo atenuado, você pode produzir IgM, IgG, tudo normal, como se fosse doença. Mas esse vírus, ele não é transmitido. Ele pode, na pessoa, causar uma forma mais modificada do sarampo. Geralmente, uma forma mais branda, autolimitada na maioria das vezes, né? E a gente não existe nem protocolo para a gente isolar paciente pós-vacinação nesses casos, não. Se fosse varicela, né, catapora, sim, porque
No caso da catapora, a gente sabe que a lesão ela pode ser transmissora, mas na vacina de sarampo, o paciente que faz o quadro modificado, ele não é transmissível. A princípio, pelo menos por tudo que eu já li, eu nunca vi transmissão a partir do vírus vacinal, não. Até porque ele não existe nas secreções das vias aéreas superiores, né? Que é o modo de transmissão. Então, ele realmente não é transmissível. Os casos que tem são casos mais leves, não é aquele caso tão com características tão mais graves. E aí a gente parte, eu coloquei aqui, ó, a gente tem a história da vacinação anterior, eu tinha falado antes no início da nossa conversa, e a doença vai acontecer do 5º ao 14º depois da vacina, e pode chegar até o 21º dia. Então, está associado com essa vacina anterior, mas ele não é transmissível, não tem o vírus nas secreções das vias aéreas superiores, e nesse caso, a gente faz um PCR, né, Aline? Ou a sorologia, né? Depende do dia que a gente pegar esse paciente. Sim, sim. E nesse PCR a gente consegue o genótipo do vírus para saber se é um caso de vírus vacinal ou Isso. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, se profissional de saúde que pretende engravidar recente deve esperar para engravidar após a vacinação. Não tem problema. Quem está tentando engravidar pode tomar vacina. Quem está grávida que não pode de jeito nenhum, tá, gente? Outra pergunta aqui, se a pessoa já tiver tido sarampo, mas não tem certeza, vacina? Vacina, porque a vacina ela protege contra outras doenças também, não é só para o sarampo, tá? Mais alguma pergunta? Pode mandar depois no chat, né? Pode. A gente responde. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vai ficar gravada a live, a gente vai disponibilizar o link e também a apresentação para vocês, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem chamar a gente. Muito obrigada a Cláudia Pimenta, a Cláudia Biscotto, a doutora Jane, a doutora Isabela, que está aí caladinha, né, Bela? Clara, que é referência da vigilância do agravo. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós que agradecemos também. Pessoal, boa tarde, agradeço a presença de todos aí. Um abraço especial para minha amiga Cláudia, que eu não vejo há algumas semanas. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.